E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um vídeo da playlist Start. O texto de hoje eu não irei ler, ele é uma história. Se eu fosse ler o vídeo ele ficaria longo, então nós iremos apenas extrair algumas lições acerca desse relato. O relato ele está no livro de João, o capítulo é o 8, e ele tem como título A Mulher Adúltera. Só fazendo um resumo bem rápido, se tiver alguém que não conhece a história, o texto ele vai falar que uma mulher ela foi pega em adultério pelos escribas e pelos fariseus. Essa mulher é levada até Jesus e as pessoas falam, os escribas e os fariseus, olha, essa mulher foi pega em adultério e segundo a nossa tradição, ela deve ser apedrejada. E a história vai falar que Cristo ele começa a escrever no chão e após ele escrever as pessoas começam a se retirar. E como vocês conhecem, o texto ele diz o seguinte, abre aspas, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, fecha aspas. Por que eu escolhi esse texto para a reflexão de hoje? Nós temos, não só dentro do meio cristão, como dentro da sociedade, algumas pessoas que se colocam na mesma situação que os escribas e os fariseus. Essas pessoas se julgam melhor do que outras, por acreditar que elas vivem uma vida de santidade. O interessante é, fazendo uma análise acerca do olhar divino, do olhar que Deus tem sobre nós humanos, nós temos que não existe um pecado maior que o outro. O pecado ele é pecado, independente da conduta, e eles são iguais. A título de exemplo, se você tem aqui um assassino, alguém que comete um homicídio e alguém que conta uma mentira, dentro de um contexto social, o indivíduo que cometeu um homicídio, ele vai ter sobre ele uma reprovação maior, só que essa reprovação ela é uma reprovação social. Dentro de um contexto bíblico, religioso, dentro do olhar divino, os dois são iguais, cometeram pecados e um não é melhor do que o outro. Só que a gente acaba tendo alguns equívocos. Talvez porque eu não cometa um assassinato, porque eu não viva em adultério ou em uma vida de promiscuidade, ou porque eu não cometa nenhum estupro, eu me coloco em uma situação ou numa posição de superioridade e começo a julgar o meu semelhante por acreditar que a conduta dele seja pior do que a minha. Só que dentro do olhar divino somos todos iguais. Tanto que dentro da Bíblia, Deus vai falar que olhou do céu para a terra e não encontrou um justo sequer. Ou seja, eu não sou justo, da mesma forma que você não é justo e da mesma forma que o seu semelhante também não é justo. Somos todos iguais, todos pecadores. O interessante é mostrar que quem se coloca nessa posição de acusar é justamente Satanás. A gente tem um relato bíblico no livro de Jó, que Satanás tem um encontro com Deus, e ele vai falar, olha para o teu servo Jó, teu servo Jó só é fiel a ti porque o Senhor o abençoa, mas se você retirar os bens dele, a riqueza, e aí a história vai trazer que Deus permite, e Jó chega a uma situação em que ele perde a família, perde os bens, e ele se encontra se coçando com um caco de telha. Jó ele desce da glória à miséria. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que essa posição de acusar, de apontar o dedo, de olhar para as falhas do outro e achar que o outro está perdido, que o outro não é digno do céu, mas eu sou, é uma situação em que quem faz é Satanás, quem acusa é justamente o inimigo, quem aponta as falhas. Diante desse relato do livro de João, é interessante a gente fazer algumas análises acerca da cultura da época. Maria
Alguns autores, alguns teólogos vai dizer que essa mulher adúltera era Maria, né? Eu vou me referir como mulher adúltera, mas é interessante a gente trazer que ela era uma mulher que foi excluída da sociedade. Provavelmente ela não tinha amigos e os familiares se afastaram dela justamente por ela viver em adultério e em uma prática que biblicamente e culturalmente na época era reprovável. E a gente tem hoje muitas pessoas que fazem isso, né? Se colocam nessa situação e acabam excluindo algumas pessoas da sua vida, acabam excluindo algumas pessoas da sociedade justamente por conta da conduta dessas pessoas. Só que o que eu quero mostrar para você, acho que a lição que fica é que todo o relato bíblico, toda a história bíblica, ela é uma história de amor. Quando a gente tem ali o início da criação com o casal edênico e eles caem, a gente tem que Cristo ele se oferece como sacrifício para morrer em função do casal. Adão e Eva pecou, o salário do pecado é a morte, eles deveriam morrer, mas Cristo se oferece para morrer no lugar deles. Então toda a narrativa bíblica, toda a história bíblica, ela é uma história de amor do Criador para com a sua criação. É Deus mostrando que ama o ser humano. Só que quando Deus e Cristo, ele demonstra esse amor não é só para mim, esse amor não é só para você, ele é para todos nós. O que cabe a mim e o que cabe a você como cristãos, como alguém que conhece a mensagem, é olhar para o nosso irmão e, no máximo, a gente aconselhar, mas não aconselhar como se fôssemos superiores, mas aconselhar da mesma forma que a gente aconselha um filho, aconselha um sobrinho, uma mãe ou um pai. Por que eu trago esse exemplo? E a gente vai finalizar o vídeo para ele não ficar muito longo. Quando a gente aconselha um filho ou aconselha um sobrinho, a gente aconselha não porque a gente é melhor do que eles, mas porque a gente os ama e quer ver eles em uma vida de santidade, ou não quer ver eles em caminhos errados que futuramente farão com que eles sofram. E é justamente essa mensagem que eu quero trazer hoje, para que você ame o seu semelhante, não se coloque como se fosse superior a ele, não o julgue pelas falhas que ele tem, né? Porque todos nós temos falhas, cada um tem a sua história e nós não sabemos o que levou alguém a viver determinada vida. E, por fim, se você é alguém que está nessa situação, é alguém que talvez recebe olhares de desaprovação, está talvez aí em uma vida aparentemente de pecado, que você entenda que Deus ele entregou a vida, entregou o seu Filho Jesus Cristo por você, por mim, e não permita que nenhuma pessoa olhe para você e o julgue ou te coloque em uma situação em que não é a sua. Da mesma forma que o outro é filho de Deus, você também é. Da mesma forma que Cristo ele ama o outro, Cristo ele também te ama e ele deu a vida também por você. Não permita que ninguém roube a sua fé, não permita que ninguém o afaste de Deus. E é isso, galera, esse é o vídeo de hoje e até o próximo.